Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no LivroCast. Hoje a gente vai desvendar a história e a filosofia de um cara que, tipo, personifica a superação, David Goggins. Ele é autor do livro Can't Hurt Me Hurt, ou, como traduzido para o português, Nada Pode Me Ferir. Nicole, você está preparada para essa jornada? Com certeza, Caleb. Goggins é uma figura, como posso dizer, fascinante. A história de vida dele desafia qualquer limite. Preparem-se para questionar tudo o que vocês achavam que sabiam sobre potencial humano e, claro, força de vontade. É isso mesmo. A gente recebeu, aliás, um pedido de um ouvinte pedindo para a gente mergulhar fundo na história do Goggins e extrair o que há de mais importante na trajetória dele. A gente vai entender como ele superou, tipo, uma infância brutal, uma infância marcada por pobreza, abuso e racismo. E como ele se tornou um Navy SEAL ultramaratonista. E o mais interessante é que o Goggins não se limita só a contar a história dele, ele meio que constrói, a partir das experiências dele, uma filosofia, sabe? Uma filosofia poderosa, sobre a nossa capacidade de superar qualquer obstáculo, usando a força da mente. Exatamente. E essa filosofia está toda estruturada em Can't Hurt Me, que é basicamente tipo um manual de como usar a diversidade como combustível para o crescimento pessoal. E o livro é cheio de exemplos práticos, tá? Cheio de técnicas que ele desenvolveu para controlar os pensamentos, superar a dor e, é claro, alcançar seus objetivos mesmo quando tudo parece impossível. Pois é, o Goggins com certeza não é do tipo que desiste fácil. Ele encara cada obstáculo tipo como uma oportunidade para se fortalecer. E claro, para provar para si mesmo do que ele é capaz. E essa mentalidade fica bem evidente quando a gente mergulha na história dele. Sem dúvida. A história começa lá em Williamsville, Nova York. Um lugar que, por fora, parecia um paraíso, mas por dentro escondia uma realidade brutal, né? Dentro da casa da família Goggins. A infância do Goggins foi tudo menos fácil. Ele sofreu abusos físicos e psicológicos do pai, do Croonis, que era uma figura assim extremamente violenta e controladora. Imagina só, ter que trabalhar à noite, com apenas 6 anos de idade, para ajudar a família. E ainda ter que lidar com a violência do pai dentro de casa. É de parte de coração, né? E essas experiências, claro, moldaram profundamente a visão de mundo do Goggins, gerando uma série de problemas, ansiedade, baixa autoestima e dificuldades de aprendizado na escola. Ele carregava um trauma profundo, uma sensação de impotência e medo. Que Que, acompanhou por muitos anos. Mas, em vez de se entregar ao sofrimento, Goggins decidiu usar essa dor como um catalisador para uma transformação radical. E essa mudança começa quando ele decide se alistar na Força Aérea. É nesse momento que a gente vê a força de vontade do Goggins começando a se manifestar. A decisão de assumir o controle da própria vida e, se forçar a mudar, literalmente. Uma das ferramentas que ele usa para se manter motivado é o, como é que se fala? Espelho da responsabilidade. Ele basicamente se olhava no espelho e falava coisas duríssimas para si mesmo, como forma de, se confrontar e se manter focado nos objetivos dele. Imagina a cena. Goggins acima do peso, se olhando no espelho e falando: olha, pra você é um fracasso, você precisa mudar. Parece loucura, né? Mas para ele era, sei lá, uma forma de se libertar da autocomiseração e se colocar em movimento. E essa técnica, por mais radical que pareça, é um reflexo da filosofia do Goggins, de assumir total responsabilidade pela própria vida, de não se fazer de vítima das circunstâncias. E essa busca por superação leva ele, depois da Força Aérea, a tentar se tornar um Navy SEAL. Um dos, se não o treinamento mais difícil do mundo. Mas a jornada para conquistar o tridente dos seus não foi fácil. Não mesmo. Ele falha 2 vezes. Antes de conseguir passar como que chama? A infame Semana Infernal, que é uma semana de testes físicos e psicológicos. Inimagináveis. A gente está falando de privação de sono, frio extremo, exercícios físicos extenuantes, tudo isso planejado para levar os candidatos ao limite absoluto. E é nesse ambiente de extrema pressão que o Goggins desenvolve algumas das suas técnicas mais importantes, como a captura de almas. E basicamente consiste em usar a energia dos seus adversários para se fortalecer, né? Absorver a energia negativa dos outros e transformar isso em combustível. Combustível para continuar lutando. Exatamente. Imagina a cena. Todos os recrutas exaustos, desanimados. E o Goggins, no meio disso tudo, se alimentando da energia negativa dos outros para se manter forte, motivado. É quase um superpoder, né? E essa técnica, segundo o Goggins, pode ser aplicada em qualquer área da vida. Seja nos esportes, no trabalho ou até, sei lá, nos relacionamentos. É uma questão de entender a dinâmica da energia, de como a gente pode usar a psicologia a nosso favor, né, para alcançar nossos objetivos. E é durante o treinamento dos SEALs que o Goggins desenvolve a sua famosa regra dos 40%.
Ele acredita que a maioria das pessoas só utiliza 40% do seu verdadeiro potencial. E que os outros 60% ficam ali adormecidos, esperando para serem despertados. É um chamado para romper com a autocomplacência, para desafiar os limites que muitas vezes a gente mesmo impõe para a gente. E ele coloca essa regra em prática, tipo, de uma forma brutal, sempre se desafiando a ir além do que ele achava ser possível. E essa mentalidade, claro, impulsionou na carreira dele como SEAL e, mais tarde, como ultramaratonista. Mas antes da gente mergulhar nessa fase da vida dele, que tal a gente explorar um pouco mais a fundo essa regra dos 40%? O que te chama a atenção esse conceito? Essa regra dos 40%, sabe? Me fascina. O Goggins não tira ela do nada, ele constrói essa regra a partir de anos de observação, treinando soldados e, claro, atletas de elite. Ele percebeu que quando as pessoas pensam, cheguei no meu limite, na verdade elas ainda têm muita energia. Ah, entendi. Tipo, a gente se auto-sabota, né? Acho que chegou no limite, mas ainda tem muito para dar. Isso. E ele leva essa ideia ao nível extremo. Ele acredita que a gente pode, treinar a mente. Treinar a mente para superar a dor, o cansaço, o medo. Tudo isso que impede a gente de alcançar o nosso potencial máximo. Faz sentido. É como se a gente tivesse um freio de mão mental. E o Goggins está dizendo que a gente pode soltar esse freio e, acelerar. É uma boa analogia. Ele usa a analogia do computador, sabe? Ele diz que a maioria das pessoas opera com um sistema básico, mas que a gente pode instalar programas, fazer upgrades, para ter um desempenho muito superior. É turbinar o nosso sistema operacional, né? Exatamente. Interessante. Mas e na prática? Como é que a gente aplica essa regra no dia a dia? Boa pergunta. Ele não fica só na teoria, né? Ele dá exemplos concretos de como aplicar essa regra no dia a dia, através da disciplina, do autoconhecimento e, claro, da persistência. A gente precisa desafiar constantemente, né? Sair da zona de conforto. Sem dúvida. E uma das formas que ele usa para colocar essa regra em prática é se desafiando. Se desafiando em provas de resistência extrema, tipo as ultramaratonas. Ah, entendi. Usar o corpo para desafiar a mente. Isso. E a gente não pode esquecer, né? Que não era um corredor, experiente. Quando decidiu se aventurar nesse mundo, ele simplesmente decidiu participar da San Diego One Day, uma corrida de 24 horas, sem nenhum treino específico. Caramba, 24 horas correndo é muita coisa. E como ele se saiu? Ele conseguiu um resultado impressionante. Ele terminou entre os 5 primeiros colocados e correu mais de 160 quilômetros. 360 quilômetros, sem treino. O cara é casca grossa mesmo. Totalmente. E o mais legal é que durante a corrida ele passou por momentos de crise, de questionamento. Mas em vez de desistir, ele usou a dor e o cansaço como combustível para continuar. Força de vontade. Mas o que o motivava a continuar? Ele encontrou um propósito maior para continuar correndo. Honrar a memória dos seus companheiros SEALs, que morreram em combate. Nossa, que história emocionante. E essa conexão com a memória dos amigos dele, impulsionou? Sim. Impulsionou ele não apenas a completar a corrida, mas também a se engajar ainda mais na causa dos veteranos, participando de eventos para arrecadar fundos para famílias de soldados, né? Soldados mortos em combate. Ele transformou a dor em propósito. E essa busca por um propósito maior leva ele, mais tarde, a participar da Badwater 135. Considerada a corrida a pé, a mais difícil do mundo. A Badwater é um capítulo à parte na história do Goggins. São 217 quilômetros, no Vale da Morte, no auge do verão. Com temperaturas que, Podem chegar a 54 graus. 54 graus, é de fritar o cérebro, literalmente. Mas o Goggins, claro, não se intimidou, né? Ele encarou o desafio, com a mesma determinação e disciplina que levaram a se tornar um SEAL. Mas antes de se jogar nesse desafio insano, ele teve que provar para o organizador da corrida, Chris Costner, que ele era capaz de aguentar o tranco. Um teste para provar que ele estava pronto para Badwater. Isso. O Costner, sabendo da fama do Goggins, colocou ele à prova. Desafiou ele a correr 160 quilômetros em 24 horas, para ter certeza que ele estava pronto para Badwater. Caramba, mais um desafio. E aí? Ele conseguiu. O Goggins, mais uma vez, foi além. Ele enfrentou dores excruciantes, cansaço extremo. Mas se recusou a desistir. E ele conseguiu. Completou o desafio e garantiu a vaga na Badwater. O Goggins é realmente um exemplo de superação. Ele não se deixa abater pelos obstáculos, ele usa todas as ferramentas que ele desenvolveu, né, ao longo da jornada, para superar os obstáculos, tanto físicos quanto mentais. Concordo. E na Badwater não foi diferente. Ele usou a técnica da captura de almas para se manter motivado, lembrando dos seus amigos, que morreram em combate, e canalizando a energia dele para continuar correndo. Ele usou a dor como combustível para alcançar seus objetivos. Mas ele não fez tudo isso sozinho, né? Não, claro que não. Ele contou com o apoio da equipe dele, liderada pela esposa, a Kate, que o acompanhou durante toda a prova. Fornecendo suporte físico e emocional. O apoio da equipe é fundamental nessas provas, né? E no final ele conseguiu. Completou a Badwater. Conseguiu. Mesmo com todos os desafios, a dor.
o calor extremo, é exaustão. Ele completou a Badwater. Ele provou para o mundo e para si mesmo que os limites que a gente impõe muitas vezes são só ilusões, barreiras mentais que podem ser quebradas. Uau! Que história inspiradora. Mas a história dele vai além das ultramaratonas, né? Sim. Ele ainda tentou entrar para a Força Delta, uma das unidades de elite mais respeitadas do mundo. Caramba, o cara não para. E essa parte da história, o que te chama atenção? A história da Força Delta é bem interessante, porque mostra que mesmo alguém como o Goggins, que já tinha conquistado tanto, ainda buscava, né, novos desafios, novas formas de testar os limites dele. O que chama atenção nessa busca incessante, assim, por superação. É incrível como ele nunca se acomoda, né? Parece que ele tem uma necessidade constante de se desafiar, de ir além do que ele já conquistou. É como se ele tivesse uma chama interior, sabe? Que me impulsiona. Capaz. Buscar mais, sempre mais. A se tornar a melhor versão dele mesmo. E essa busca, muitas vezes, leva ele para fora da zona de conforto, né? Para situações extremas que testam os limites físicos e mentais dele. E esse processo seletivo para a Força Delta é um exemplo perfeito disso. É um dos processos, assim, mais rigorosos do mundo, que exige dos candidatos um nível de excelência, tipo, absurdo, em todas as áreas. Física, tática, psicológica. E mesmo com toda a experiência dele como SEAL, o Goggins não teve vida fácil. Ele enfrentou desafios que levaram ao limite, que fizeram questionar as capacidades dele. E, mais importante, obrigaram a se adaptar e a usar os conhecimentos dele de maneiras novas. E a gente vê nesse processo a importância da humildade, da capacidade de reconhecer que, tipo, a gente não sabe tudo e que precisa estar aberto a aprender com os outros. Ele não teve medo de pedir ajuda, de se conectar com outros candidatos e de trabalhar em equipe, né, para alcançar um objetivo comum. Verdade. E mesmo não sendo selecionado, né, na primeira tentativa, ele não se deixou abater. Ele usou feedback, né, dos superiores dele, para analisar os erros, identificar os pontos fracos e se preparar para tentar de novo. Essa resiliência, né, essa capacidade de se levantar depois de uma queda. É uma das lições assim mais importantes que a gente pode aprender com Goggins. Ele mostra pra gente que o fracasso não é o fim da linha, sabe? Mas sim uma oportunidade para aprender, para crescer, para voltar mais forte. Exatamente. E essa mentalidade, né? Mentalidade de aprendizado constante. Impulsionou ele a se aventurar em outras áreas, como triatlon. Ele participou do Ultraman, uma competição assim insana, de 3 dias, que inclui natação, ciclismo e corrida. E mesmo sem ter experiência nesse tipo de prova, ele conseguiu. Ele completou o desafio. Ele não se limita a uma área só, né? Tá sempre buscando novos desafios. É. O que ele aprendeu com essa experiência no Ultraman. Uma lição bem importante sobre a importância de ter uma estratégia bem definida. E de se concentrar no próprio desempenho, sabe? Sem se deixar levar pela competição ou pelas expectativas externas. É como se ele dissesse: foco no que você pode controlar, no seu esforço, na sua dedicação. E o resultado vai ser consequência. É tipo manter o foco no processo, né? E não no resultado final. Faz sentido. Totalmente. Essa busca por autoconhecimento e superação levou ele a refletir. Refletir sobre a própria jornada, a reconhecer os erros e a buscar um equilíbrio entre a busca por desafios extremos e a importância de cuidar da saúde física e mental. Afinal, de que adianta ter uma mente inabalável se o corpo não acompanha, né? Verdade. Precisa cuidar do corpo e da mente. E o Goggins, ele fala sobre isso, sobre a importância do descanso, da recuperação. Sim, ele fala. Ele mostra que a verdadeira força está em conhecer seus limites e em saber quando é preciso descansar, se recuperar e se preparar para os próximos desafios. A gente não é máquina, né? Precisa recarregar as energias. E o Goggins, ele continua se desafiando. Continua. Mesmo com todo o sucesso que ele alcançou, ele continua se desafiando, buscando novas formas de inspirar as pessoas e de fazer a diferença no mundo. Ele se tornou palestrante motivacional, compartilhando a história dele, a filosofia dele, com milhares de pessoas ao redor do mundo, usando a plataforma dele para promover a importância, né? Da disciplina, da resiliência, da autoconfiança e da busca por um propósito maior na vida. Ele usa a história dele para inspirar os outros, né? Para mostrar que a gente é capaz de superar qualquer obstáculo. Exatamente. Ele nos desafia, né? A não se contentar com a mediocridade, a buscar nossos sonhos, buscar com paixão e com determinação, a nunca desistir da gente mesmo e a usar as nossas experiências para fazer diferença, né? Fazer diferença no mundo. Ele ensina que a vida é uma jornada de aprendizado constante, de superação e que a gente pode alcançar resultados extraordinários se a gente tiver a coragem, né? A coragem de sair da nossa zona de conforto. E a disciplina para trabalhar duro em busca dos nossos objetivos. E ele também nos lembra que a gente não precisa fazer tudo sozinho, né? A gente pode ter apoio dos amigos, da família, de mentores, de comunidades que compartilham os nossos valores, né? E que nos motivam a ser melhor cada dia. E no final da jornada dele, o Goggins, ele encontra
a paz interior, ao confrontar os demônios do passado, ao perdoar o pai dele, perdoar pelos abusos que ele sofreu na infância. Ele nos ensina que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas sim de força, de libertação e de cura. Perdoar, se libertar, né, e seguir em frente. É isso. E ele mostra pra gente que a gente pode usar a nossa história, por mais difícil que ela seja, para inspirar outras pessoas, para dar diferença no mundo e para deixar um legado positivo. O Goggins, ele nos convida a refletir sobre a nossa vida, sobre os desafios, os limites que a gente impõe pra gente mesmo e sobre o que realmente importa no final da nossa jornada. Ele nos inspira, né? A sermos melhores, a buscarmos nossos sonhos, com paixão, com determinação, a nunca desistirmos da gente. E a usarmos as nossas experiências para fazer diferença no mundo. Ele lembra que a vida é uma dádiva, um presente que a gente deve aproveitar ao máximo, buscando sempre o nosso melhor, contribuindo para algo maior do que nós mesmos. E deixando um legado que inspire, né? Inspire as futuras gerações. E aí, o que você achou da história do David Goggins? O que te motivou? O que te fez repensar, sei lá, seus limites? Compartilha com a gente nos comentários. E se você curtiu esse mergulho profundo, não deixa de conferir o livro, né? Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. É uma leitura, assim, transformadora, que vai te desafiar a ir além do que você imagina ser possível. É isso aí. A gente se encontra no próximo episódio do LivroCast. Até lá.